aí, meus amores? Terça-feirou, sejam todos muito bem-vindos à nossa videoaula de língua portuguesa. É sempre bom tê-los conosco, comigo. Recebendo vocês aqui na minha casa diariamente, nos espaços em que o Prof. Léo frequenta. Sempre muito bacana ver vocês. Meus maravilhindos, vamos que vamos, como sempre eu daqui, vocês daí, liberando para vocês a nossa videoaula de hoje. Então vamos acompanhando, porque é a nossa quarta semana está no ar então com vocês. E hoje nós vamos falar sobre a capa de um livro. Vocês já repararam a capa de livros? Bom, aqui atrás de mim eu tenho muitos livros. E as capas dos livros são muito importantes porque elas trazem coisas importantes para nós. Bom, eu trago para vocês aqui a capa de um livro que conta uma história em quadrinhos. Ela se parece com outras capas de livro que você conhece? Vocês já viram capas de livros assim? Olha que interessante. Downtown é o nome desse livro. Olhem só, prestem atenção na capa deste livro. Observem as características. É um livro bastante simples, claro, tranquilo. E olhem o nome dele, Downtown. Olha que interessante. Vejam lá que é escrito pelo Noel Lang e Rodrigo Garcia, Downtown. A tradução ele é de Michele Storza, ou seja, ele não é um livro brasileiro, né? Se tem tradução, tá? É pela editora Raven, ou Raven, em fim de 2015, tá? Vejam vocês que diz lá nessa capa desse livro. Meu nome é Blue. Eu tenho síndrome de Down, uma namorada, muitos amigos e um disco favorito. Vejam vocês. Downtown é uma palavra inglesa que significa centro comercial da cidade. Região central da cidade, ou seja, o centro. Você consegue imaginar por que o livro tem esse título? Já parou para pensar? Downtown. Por que será que ele tem esse título? Será que este menino da nossa história ali que fala que tem síndrome de Down, ele é o centro da cidade dele? Centro das atenções? Por que será que é centro das atenções? Bom, se preparem porque na nossa live nós vamos conversar sobre isso e vocês vão me falar sobre o título do livro, vocês vão me falar o que mais chamou a atenção de vocês na capa deste livro. Pela leitura dessa capa, o que você espera do conteúdo do livro? E o que você sabe mais sobre a síndrome de Down? Já ouviram falar? Tenho certeza que sim. Vocês conhecem uma pessoa muito especial que convive com a gente diariamente. Se prepare. Inclusive estará na nossa live, com certeza. Bom, meus amores, na nossa live eu vou apresentar para vocês também uma pequena síntese deste livro visual para vocês acompanharem. E vocês vão ver como esse livro é bacana, curioso, além de lindo. Bom, agora eu trago uma outra capa de livro para vocês, que é da Miriam Portela, escrito Alguém Muito Especial, tá? Vocês vão ver que informações que nós encontramos na capa de um livro. Bom, preste atenção neste livro, mas eu posso pegar um outro livro aqui também, por exemplo. Eu tenho esse daqui, ó, Alfabeto de Histórias. Por exemplo, este livro aqui, da editora Ática, Quiles Eduard, que foi o autor dele. Então, cada livro tem as suas características, o seu jeito de se apresentar, com letras diferentes, podem ter capas coloridas, capas claras. Nesse caso, coincidentemente, os dois livros têm as capas brancas, o fundo da capa é branco. Então prestem atenção se a editora é a mesma. Se vocês quiserem separar um livro e apresentar na live, também é possível, tá? Daí nós vamos comparar essas capas, desse daqui do Alguém Muito Especial, da Miriam Portela, e aquele do Downtown, para ver a diferença na capa, tá? Então nós vamos comparar. Na nossa live a gente vai fazer essas comparações também. Mas já pode ir preparando o seu livro aí também. Pensem vocês que a ilustração ao lado, ela representa qual personagem? O que você achou mais interessante na apresentação da personagem? O que vocês acharam de interessante? Então observem as características, que são características de uma criança com síndrome de Down, tá? Nas capas de livros, são apresentadas informações como o título, o nome do autor, da editora, do ilustrador, e normalmente há também fotografias ou ilustrações.
Bom, eu vou deixar um livro separado aqui para nossa live. Separe você também um seu aí, para vocês observarem essas informações das capas dos livros. Ah, é muito legal, é muito interessante. Além do título, prestem muita atenção. Mais uma vez, no nome do autor, da editora e de quem fez os desenhos, que a gente chama de ilustrador. Bom, feito isso, nós vamos fazer o exercício aqui 4 que fala sobre uma página daquele livro do Downtown, tá? Que foi escrito em quadrinhos, tá bom? Nós vamos ver aqui e nós vamos enumerar, tá bom? Vamos numerar da forma correta para que a gente perceba. Então, olhem só, nós precisamos ler os balõezinhos para ver qual é o primeiro, qual o segundo, qual o terceiro e qual é o quarto. Lembrem-se, este é um menino com síndrome de Down e ele já está namorando. É possível isso? É possível sim. E vocês vão ver nossa história numerando de 1 a 4. Feito isso, meus amores, lembre-se que a sequência de ilustrações em uma história em quadrinhos mostra os movimentos das personagens em cada cena. Então é muito importante saber onde é o número 1, número 2, número 3. Então a gente vai saber pelos movimentos e os balõezinhos em cima vão ajudar você a entender essa ordem. Feito isso, olhem lá. Vamos continuar respondendo ainda sobre o livro, né? E eu quero que vocês observem sobre a Blo e a Bibi, que são os personagens lá da história em quadrinhos do Downtown, tá? Da história e que nós vimos ali. E vocês vão dizer se houve alguma mudança nos desenhos e o que mudou. Em uma história em quadrinhos, a modificação nos desenhos é usada apenas para deixar os desenhos diferentes ou para dar a ideia de passagem do tempo. Tá? Então prestem atenção e vejam, né, se a história em quadrinhos, né, essa modificação nos desenhos ali, será que ela apresenta apenas deixar o desenho diferente ou para a ideia de passagem do tempo? Tá bom? Depois você vai ler novamente a página anterior e vai responder o seguinte: quais dos quadrinhos apresentam balões de fala? E quais deles apresentam balões de pensamento? Voltem lá e vejam. Olha lá. Os de fala são aqueles redondinhos e o de pensamento é aquele que parece uma nuvem lá no último, onde ele diz: amanhã pergunto de novo. Tá? Então vamos ver a ordem lá depois. E o que o coração no terceiro quadro representa? Inclusive eu coloquei aqui a imagem ampliada para vocês verem. O que será que representa este coraçãozinho lindo, maravilhoso ali em cima na cabecinha desse menino, né, do Blo? Pensem vocês, tá? E por que o Blo pensa em perguntar novamente para Bibi se ela quer casar com ele, mesmo sabendo da resposta? Por que será? Na nossa live vocês vão me dizer também, tá certo? Esticando um pouquinho? Alonga um pouquinho o bracinho? Porque agora é hora da gramática. E você por acaso já ouviu falar em singular e plural? Porque hoje nós vamos falar de singular e de plural. Como assim? Vejam vocês aqui, trago para vocês uma tirinha, tá? Níquel Náusea, tá? Do Fernando Gonçalves. Vejam vocês na primeira quadrinha da tirinha. No meio das ovelhas brancas, havia uma ovelha negra. Eu uso Ovelhin 2000. E disse adeus aos pelos brancos. Olhem só, a ovelhinha ela usa o tal do Ovelhin 2000. É um produto que promete não deixar elas de cabelinho branco. Enfim, tinge, né? Pinta os pelos da ovelha. Ai, muito divertido. Inventam cada coisa. Bom, preste atenção. No meio das ovelhas brancas. Por quê que eu estou reforçando a letra S? Porque eu estou falando mais de uma. Se eu falasse uma ovelha negra, eu não estou usando o S. Mas quando eu falo, quero me referir a mais de uma, eu preciso falar ovelhas negras, utilizando o S no final. Por quê? Porque agora eu quero que vocês prestem atenção e façam o seguinte. Circulem na tirinha o nome de animal que aparece escrito de duas formas diferentes. Com e sem a letra S. Por exemplo,
Ovelhas, ovelha. Então, preste atenção. Brancas, brancos, né? Então, elas utilizam o S, tá? Mas eu quero que vocês percebam a palavra ovelha e ovelhas. Elas aparecem, né? Uma com S e outra sem o S. E você sabe por que essa palavra ela foi escrita de maneiras diferentes? Você sabe por quê? Hã? Nós vamos descobrir o porquê que ela foi escrita. Sabe por quê? Porque nós estamos utilizando o plural. O que significa o plural, Profiléu? Significa que a gente está utilizando mais de uma ovelha. Sempre que a gente for falar de qualquer outra coisa que seja mais de um, a gente precisa usar o plural. O plural é como se fosse colocar a letrinha S no final das palavras. Por exemplo, eu posso dizer o cachorro ou eu posso dizer os cachorros, quando eu me refiro a mais de um. Por exemplo, ali no exercício A, a gente vai completar com o cachorro ou os cachorros? Porque olha ali, está escrito cachorro. Se for um, é o cachorro. Agora, se eu convidar vocês para ir na minha casa, eu não posso ter uma mesa. Eu vou precisar de muitas mesas, porque vocês são muitos. Então eu digo a mesa ou as mesas. As mesas, né? Porque eu estou falando no plural, mais de um. Garoto, ou no caso ali, garotos, né? É o garotos ou os garotos. Se for os garotos, é correto, né? A mesma coisa quando eu digo o gato ou os gato. É correto falar os gato? Não dá, né? E eu digo a caneca ou as caneca? Bom, se eu falar mais de uma, eu digo as canecas. Mas como eu estou falando de uma caneca só, então é a caneca. E a mesma coisa vocês vão descobrir, é a menina ou as meninas? Não dá, né, gente? As meninas. Prestem atenção ali. Por que eu quero que vocês prestem atenção? Porque pode estar no singular ou no plural para indicar a quantidade de elementos. Vamos entender um pouquinho melhor? Vejam só. O substantivo no singular indica apenas um. Isso mesmo, eu disse um elemento. Por isso que a gente chama de singular. Singular. Ele encontra um elemento. Por exemplo, um lobo. Um carro. A uma bola. Né? Então, o lobo ou um lobo. O carro ou um carro. A bola ou uma bola. Então, eu estou falando de uma coisa. Uma coisa só. Por isso que a gente chama de singular. Agora, quando eu quiser dizer mais de uma, daí eu vou ter que utilizar o plural. Exatamente, porque o plural indica mais do que um. Mais de um elemento, por exemplo, os lobos, uns lobos. Os carros, uns carros. As bolas, umas bolas. Então, agora vocês perceberam que sempre que eu for usar o plural, eu vou utilizar a letra S no final para dar sentido de quantidade, né? Mais elementos, tá certo? Lendo essas frases aqui, você vai assinalar aquela que contém um erro no uso do plural. Ou seja, que o S não está aparecendo aí. Vamos ver? O veterinário vacinou os cachorros e os gatos na clínica. Essa está correta. Os atletas venceram os campeonatos. Será? Os atletas venceram os campeonato. Se está falando os, é mais do que um. Campeonato. Opa, eu acho que essa está faltando o S no final. Uma dica. Os leões correram pela savana com seus filhotes. Mais do que um, perfeito. E os viajantes visitaram todos os monumentos da cidade. Então, agora vocês vão assinalar aquela que contém o erro no uso do plural, que é os atletas venceram os campeonatos. Está faltando a letra S ali no final. Depois, você vai copiar a frase que você indicou, corrigindo ela. Ou seja, copiando ela corretamente e colocando campeonatos com a letra S no final. Simplesmente isso.
copia e acrescenta a letra S, porque é o que está faltando ali. Tá certo, meus amores? Feito isso, tá? Nós vamos escrever as frases, tá? Passando os substantivos para o singular ou para o plural. Como assim, Prof. Léo? As frases que estiverem no plural, estiverem utilizando a letra S, vocês vão ter que passar para o singular. Vão tirar a letra S. No caso contrário, né, se tiver no singular, vocês vão transferir para o plural. Vamos fazer um exemplo? Por exemplo, os macacos subiram nas árvores do parque. Eu vou dizer, em vez de os, eu vou dizer o. Em vez de macacos, macaco subiu, né? Porque eu vou ter que... Eu não vou falar o macaco subiram. Eu vou ter que dizer o macaco subiu na árvore do parque. Essa é a resposta. Letra B. As meninas queriam conhecer outros países. Eu vou ter que transformar em singular também. Então, eu vou dizer a menina queria conhecer outros países. Ou outro país, neste caso, né? Ela queria conhecer outro país. Na letra C. O gato brincou com o rato de brinquedo. Agora eu vou ter que transformar. Tá vendo que ela tá falando o gato? Um gato, né, brincou com o rato. Um rato de brinquedo. Então, eu vou ter que transformar isso em plural. Agora eu vou acrescentar o S. Então, eu vou dizer: os gatos brincaram com os ratos de brinquedos. Tá bom? A D e a E eu vou deixar como desafio para vocês. O menino ficou triste quando perdeu seu livro. Vocês vão falar: os meninos ficaram tristes quando perderam seus livros. E a última, as capas desses livros são muito bonitas. Está no plural, vocês terão que transformar no singular, tirar a letra S. Então, em vez de as capas, vai virar a capa. Em vez desses livros, desse livro. São muito bonitas. Vocês vão, em vez de são, vão colocar é muito bonita. Tá certo? Bom, feito esse desafio, vocês vão treinar. Prof, não entendi. É muito complicado. Plural, singular. Não se preocupem. Preste atenção que as palavras no plural, elas querem dizer mais de um. E o S sempre vai aparecer no fim das palavras. Mas não se preocupe. É treinando que a gente vai melhorando. E se errar, não se esqueçam. É errando que se aprende. Certo, meus amores? Desejo a vocês bons estudos e tenham um maravilhoso dia. Beijo a todos vocês e nos encontramos logo mais na nossa live, tá certo? Beijos. Bye!